Conjuntos numéricos. Veremos nesta aula conjuntos numéricos. Na matemática, existem diversos conjuntos numéricos que organizam os números de acordo com as suas características. São eles o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Mas existe um conjunto numérico que reúne todos os números que citamos. Esse é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é representado pela letra R e uma barrinha ao lado. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N e uma barrinha ao lado. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z e uma barrinha. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q e uma barrinha. O conjunto dos números racionais é representado pelo número I com uma barrinha. Números naturais. O conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros não negativos. Em outras palavras, todo número que é inteiro e positivo é natural. Além disso, como zero é inteiro, mas não negativo, ele também é natural. Então, assim, a lista dos números naturais é a seguinte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é o maior número natural? Infinito. Né? São todos os números positivos, tá? E inteiro. Conjunto dos números inteiros. Os elementos do conjunto dos números inteiros são os números naturais mais os seus opostos, né? E ainda o zero. Por exemplo, aqui eu tenho a reta numérica. Aqui eu tenho o zero. Para frente, aqui à direita, são os números naturais. O 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Para a esquerda, eu tenho os seus opostos. O oposto de mais 1 é menos 1. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de 3 é menos 3. O oposto de 4 é menos 4. Então, os inteiros são os positivos mais o negativo. Só que não pode ter vírgula, não pode ter fração. Tá? Conjunto dos números racionais. Representado pela letra Q, né? Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esse número pode também ter representação decimal finita ou infinita e periódica. Por exemplo, 1,333 é um número decimal infinita. Já 1,45 é um número decimal finito. E as frações de forma geral, né? 2 terços, 5 meios, tudo são números racionais. Os números racionais, né, podem ser representados na forma de vírgula ou de fração. Né? E aí, né, agora veremos o conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são os números reais que não são racionais. Isto é, o conjunto de números irracionais é o complemento do conjunto dos números racionais. Exemplos de números irracionais são as raízes não exatas. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Ele vai dar 1,41, 42, 135, ele vai encher o visor da calculadora e não tem fim. Raiz quadrada de 3 também, 1,73, 20, 50, 8 e assim por diante. Então, os números irracionais são as raízes não exatas. Né? O valor de π, que é 3,14, 15,92 e assim por diante. O valor de Euler e assim outros números. Né? As raízes de forma geral, raiz quadrada de 7, de 8, 21, 32, raiz cúbica de 12, que também não dá exato, raiz cúbica de 21 também que não dá exato, raiz cúbica de 30, raiz quarta de 8, raiz quarta de 15, todas as raízes não exatas. Simbolicamente, nós temos assim, o primeiro conjunto é os naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, os positivos. Depois vem o conjunto dos números inteiros, que são esses positivos mais os seus opostos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Depois vem os números racionais, que são os positivos, os negativos, mais as frações dos números com vírgula, 1 meio, 5 terço, 1,75, 0,222 e assim por diante. Vem os números irracionais à parte, que são as raízes não exatas, né? E juntando todos esses conjuntos vai formar o conjunto dos números reais, que é a união dos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Na verdade, todo número natural
é inteiro, porque ele está contido, está dentro, está no núcleo. Todo número natural e inteiro é também racional, porque está no núcleo. Aí agora, né? Esses números aqui não são irracionais e os irracionais não pertencem a esse conjunto. Já os números reais, né, é a união de todos os conjuntos aqui mostrados. Situação, né? Situe os números dados no diagrama a seguir. Então tem aqui, né? Eu tenho os naturais, eu tenho os inteiros, tenho os racionais e tenho os irracionais. Veja, 7 terços. 7 terços, 7 dividido por 3 não dá exato, então é um número racional. 7 terços, aí você vem e coloca. Raiz quadrada de 81 é 9. Ora, mas 9 é um número exato, então ele é natural. Raiz quadrada de 81. Mas você falou que as raízes não são naturais, elas são irracionais. Mas as raízes não exatas. Agora a raiz quadrada de 81 é 9, é exata, então ok. Menos 30 sobre 2, menos 30 sobre 2 é menos 15. Menos 15 é um número inteiro, menos 15. Ele não é natural porque ele é negativo. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 não dá exata, então é irracional. Vai ficar no aqui, ó, raiz irracional. Então aí vai ficar aqui os irracionais. Agora, 133 dividido por 11. Se você pegar 133 e dividir por 11, né, essa divisão não vai dar exata, vai dar 12,090909, ou seja, ele vai ser um número racional. Tá? Então, 133 sobre 11 é um número irracional. 47 é natural, fica aqui dentro. Menos 17 é inteiro, fica aqui. Tá? E assim você vai fazer. 800 sobre 100. Posso cortar. 8 dividido por 1 é 8. Ora, 800 dividido por 100 é 8. Então vai ficar aqui, ó. 800 sobre 100. Ele é um número natural, porque a sua divisão é exata. Tá? E aí vocês vão olhando e completando. Relação de pertinência, né? De elemento e conjunto. Por exemplo, se o elemento pertence ao conjunto, eu vou usar esse símbolo. Se ele não pertence ao conjunto, eu vou usar esse símbolo com o ezinho com um corte, né? Um tracinho. E a relação de conjunto para conjunto é contido e não está contido. Complete com os elementos pertence e não pertence, está contido ou não está contido, de acordo com a relação que se pode ser estabelecida entre as sentenças. Se for de um conjunto para outro conjunto, eu vou usar está contido ou não está contido. Se for de elemento para conjunto, eu vou usar pertence ou não pertence. 1,666, isso aqui é um elemento, isso aqui é um conjunto. 1,66 é uma dizim periódica. Pertence aos números racionais? Sim, então vou usar exim. O conjunto dos números racionais está dentro dos números reais? Sim, né? Aqui, ó. Os reais é representado pela letra R, né? O conjunto dos números racionais são esses aqui, ó. Está dentro dos reais? Sim, então está contido. Né? Está contido. Raiz quadrada de 2 pertence aos números racionais? Não, a raiz quadrada de 2 é não exata, então ela pertence o quê? Aos irracionais. Logo, é exim cortado, não pertence. O conjunto dos números inteiros está contido nos racionais? Verdade, está contido, ou seja, raiz quadrada de 47 pertence aos reais? Pertence. Né? Os reais é a união de todos eles. 1,12 pertence aos naturais? Não pertence aos naturais. Então, corto o exim. O conjunto dos números inteiros está contido nos naturais? Não está contido. Então, é o C com tracinho. Os racionais está contido nos inteiros? Não está contido. Então, você vem e corta. E assim por diante. Quando for de conjunto para conjunto, é contido ou não contido. Quando for de número para conjunto, ou seja, de elemento para conjunto, é pertence ou não pertence. Sobre o conjunto numérico, aí você vai ler e falar, né, afirmações. 3. Quais dessas afirmações são verdadeiras? Né? Dessas aqui. Agora, use pertence e não pertence nas lacunas aqui. 2. É natural? É. Então, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Raiz quadrada de 8 é racional? Raiz quadrada de 8 não é racional. O raiz quadrada de 8 não dá exato. Então, ele não pertence.
0,56 é real? Sim, é um número real. Então, pertence ao conjunto dos números reais. E assim por diante. A dízima periódica é um número racional? Sim. Então, você vai preencher com o exemplo. Né? Que você vai falar, o número π é um número racional? Não, né? Porque o π é 3,14, ele é infinito. E os números racionais, né, são os números com vírgula ou os números com frações, mas se for com vírgula, são, né, números finitos ou dízima periódica, e o número π não é. Raiz quadrada de 4 é um número racional? Não, porque raiz quadrada de 4 é 2. 2 é natural. Todo número racional é um número real? E aí? Os racionais estão dentro dos reais? Sim, verdade, né? Todo número real é um número racional? Não, falso. Então, qual que é o verdadeiro? Letra C. E aí vocês vão ler, vão responder. Todas as vão responder. Que o número 10 pediu para colocar os números na reta numérica. Então, vem aqui, coloco 0, aqui eu coloco 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí, olha. Agora eu vou colocar os números. Vou colocar de azul. O 3. O 3 é positivo, então ele está aqui, ó, coincidiu em cima do número. Menos 2. Menos 2 está negativo, está aqui. O 0 já está aqui. 1,5. 1,5 é entre o 1 e o 2, está aqui, ó, 1,5. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 é, se você calcular lá na calculadora, a raiz quadrada de 2 vai dar 1,4142, ou seja, ele está entre o 0 e 1. Raiz quadrada de 2. Menos 3,5. Se eu pegar menos 3 e dividir por 2, vai dar menos 1,5. Menos 1,5 está aqui, ó. Menos, né, 3 meios. E assim por diante.